Se a gente quer resolver os problemas do mundo, primeiro a gente tem que entender a realidade como ela é. Mesmo que ela vá contra as nossas crenças, mesmo que ela nos incomode, mesmo que ela ofenda. Depois da morte de George Floyd, a esquerda se tornou mais intolerante ao preconceito, passando a cancelar pessoas que eles acreditam que estão agindo de forma preconceituosa. Esse cancelamento vem a ser demitir a pessoa, hostilizar a pessoa, boicotar a pessoa, enfim. Se esse cancelamento fosse de fato contra pessoas que são comprovadamente preconceituosas, eu acho que qualquer pessoa de bem concordaria com isso. Acontece que na prática não é assim. O cancelamento vem a ser a pessoas que eles acreditam que estão sendo preconceituosas, que não demonstraram preconceito, mas que falaram coisas que eles interpretaram como preconceituosas. Coisas que poderiam ser interpretadas de outras formas também. Ou se não, essas pessoas falaram coisas que eles acreditam que podem contribuir para a propagação do preconceito. Mas isso não passa de uma crença não comprovada. Ou se não, em última instância, as pessoas falaram alguma coisa em que simplesmente foi contra a ideologia progressista e identitária, e enfim, eles não gostaram disso e simplesmente cancelaram a pessoa. Tá? Então na prática é isso que acontece. Tá? E isso é um absurdo, isso é inaceitável. Então isso tudo veio a ser chamado de cultura do cancelamento. Cultura não é bem a palavra ideal, seria mais uma moda de cancelamento, tá? Mas enfim, vou continuar usando esse termo. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns casos de cancelamento e vou comentar brevemente eles e depois dar meu parecer final. Vou deixar aqui os links das fontes que eu utilizei sobre os casos de cancelamento. Então vamos começar pela autora da saga do Harry Potter, J.K. Rowling, que ela fez uma série de tweets defendendo a existência de sexo biológico e a importância dele, né? Porque o pessoal da esquerda identitária parece que quer destruir o sexo biológico e manter apenas o gênero. Tá? E as duas coisas importam. Mas, por falar a verdade, ela foi taxada de transfóbica. Entenderam que ela estava negando a existência de disforia de gênero, né? Como se gênero e sexo fossem a mesma coisa, como se não pudesse existir pessoas com o gênero em desconformidade com o sexo biológico. E, enfim, isso é a mais alta manifestação da falácia do espantalho, muito comum na esquerda identitária. Né? Eles criam informações onde não existem, colocam essa informação na boca da pessoa e atacam a pessoa como se ela tivesse dito aquilo que ela não disse. É o cúmulo da desonestidade. Inclusive, teve gente dizendo que ela estaria contribuindo para o assassinato de pessoas trans. Olha o nível da afirmação. Então a pessoa fala a verdade, diz, existe sim sexo biológico, é relevante a gente considerar isso. E eles acham que isso está motivando pessoas a serem preconceituosas e o preconceito, enfim, vai contribuir para a morte de pessoas trans. O preconceito em si pode contribuir, só que, na verdade, a pessoa que é preconceituosa não vai se tornar preconceituosa porque ela ouviu outra dizendo que sexo é real. Ela já é preconceituosa e se ela é extremamente imoral, ela vai ser uma assassina em potencial. Não vai ser o fato de alguém afirmar a existência de sexo biológico e vai provocar preconceito em qualquer pessoa. Até porque essa afirmação, ela em si mesma não está incentivando isso. Ele está descrevendo a realidade, não incentivando ninguém a ser preconceituoso. Tá? Mas eles adoram ver chifre em cabeça de cavalo e fazer afirmações de causalidade completamente sem cabimento e sem nenhuma comprovação. Aí depois a gente tem um pesquisador que foi demitido porque ele afirmou que o fato de existirem mais homens do que mulheres na física pode não ser apenas por causa de sexismo. Ou seja, ele foi extremamente humilde e modesto na sua fala, né? Porque o certo seria dizer, é óbvio que não é por causa de sexismo, por causa que homens e mulheres são biologicamente, naturalmente diferentes. O sexismo é a exceção e não a regra. Tá? Homens e mulheres demonstram ser diferentes em todas as partes do mundo. Tá? Os padrões são gritantes, são bem aparentes, a realidade mostra isso, mas as pessoas adoram negar a realidade, mas ainda assim, se a gente apelar para a ciência, ainda assim a ciência confirma que homens e mulheres são naturalmente diferentes e não se trata apenas de sexo, se trata também das características psicológicas e comportamentais de gênero. Testosterona está relacionada à masculinidade, quanto mais testosterona, mais polarizada a pessoa é nos padrões masculinos, quanto menos testosterona, mais feminina a pessoa é. Homens e mulheres têm cérebros diferentes, existe influência genética no cérebro, hormonal da testosterona no cérebro, enfim, tudo isso é científico.
Tá? Então, se homens e mulheres são psicologicamente diferentes, em média, tudo que eu estou falando é em média, é óbvio, é esperado que eles vão seguir carreiras diferentes nas suas vidas. Depois a gente tem o Steven Pinker, que é um psicólogo, linguista famoso, professor em Harvard, membro da Sociedade Americana de Linguística. E aí o que aconteceu? Um grupo de membros dessa sociedade quis tirar ele de uma lista de nomes prestigiados, que seria mais ou menos equivalente a um hall da fama dessa sociedade, sob o pretexto de que ele estaria menosprezando ou subestimando o problema do racismo. Por ele ter feito afirmações do tipo de que policiais não atiram desproporcionalmente mais em negros do que brancos, que o problema é que a polícia atira muito, que o racismo explícito vem diminuindo ao longo dos anos. Em 2017 ele tweetou que All Lives Matter, né, diante de uma estatística que mostrava que a polícia tinha matado cerca de 1.000 pessoas nesse ano e que a maioria eram negros. Tá? Então, coisas desse tipo. A questão aqui não é defender se ele está certo ou está errado, mas a questão é que isso, de forma alguma, vai ser alguma comprovação de que ele é uma pessoa que está menosprezando e subestimando o racismo. Ele está mostrando alguns dados e está mostrando a opinião dele sobre a realidade. Então, só porque ele discorda das outras pessoas, não significa que ele que seja o errado, né? Talvez sejam os outros que estejam errados. Isso não justifica que tirem ele da tal lista, do Hall da Fama. Depois teve um pesquisador que tweetou que na década de 60 haviam dados que mostravam que os protestos antirracistas mais violentos contribuíam para o aumento de votos dos republicanos, enquanto os protestos mais pacíficos contribuíam para o aumento de votos dos democratas. O que aconteceu? Entenderam que eles estivessem fazendo reprimendas às manifestações de George Floyd e demitiram o cara. Ou seja, mesmo que ele esteja fazendo uma reprimenda do tipo, olha, vamos fazer um protesto pacífico porque isso vai ser melhor para nós. Mas não, eles não querem nem saber se vai contra qualquer aspecto da ideologia deles, eles cortam fora. Teve uma professora que estava em uma reunião sobre racismo, descansando os olhos, segundo ela, olhando para baixo, entenderam que ela estava dormindo na reunião e taxaram ela de racista por isso. Teve o cara que estava muito bem andando lá na sua caminhonete, com o braço para fora, mexendo nos dedos, distraidamente, segundo ele, alongando os dedos, e ele acabou fazendo um gesto que seria o símbolo de ok, eu não sei se foi exatamente o de ok ou se foi algum parecido, só que esse símbolo também é um símbolo usado por supremacistas brancos, lá nos Estados Unidos. E aí teve um gênio que observou isso e entendeu então que ele era um supremacista branco, porque estava fazendo um gesto que coincide com o gesto de ok, que também é amplamente usado, mas não, ele entendeu que era um gesto racista, filmou o cara, mandou o vídeo para a empresa e a empresa demitiu o cara. O cara disse que era o melhor emprego da vida dele. Imagina tu tá indo pro trabalho distraidamente e vem um animal, porque é um animal, tem que ser não pode ser um ser humano, porque o ser humano é racional, né? Pelo menos supostamente. E aí faz essa porcaria que ele fez e o cara é demitido. E também os responsáveis pela empresa, né? Pelo amor de Deus. E aí tudo isso fez com que mais de 150 intelectuais tomassem uma iniciativa de escrever uma carta aberta criticando essa cultura do cancelamento, reivindicando o direito de liberdade de expressão, de discordar, né? Porque na prática esses cancelamentos não são atos comprovadamente racistas, sexistas, né? É basicamente pensar diferente deles. Aí teve também uma carta-resposta, onde eles vieram com alguns argumentos bem bobos, como por exemplo, que esses que assinaram a primeira carta estavam basicamente reclamando de barriga cheia porque eles estão em uma situação muito confortável, eles estavam dizendo que estavam com medo de serem cancelados, né? E eles não teriam por que ter esse medo devido à situação financeira deles. Ou seja, eles estão ignorando que a crítica é ao ato de cancelar sem provas, que isso é errado, que eles estão cortando pessoas só por elas pensarem diferente. Esse é o problema, né? Olha como eles misturam e como eles distorcem as coisas. Então, qual é o problema aí, tá, dessas pessoas? Na primeira explicação que eu dei, que é que eles interpretam errado, interpretam preconceito onde não existe, ou onde talvez não exista, o problema é que eles têm essa dificuldade de não enxergar a realidade como ela é, de não enxergar o que é fato e o que é interpretação.
Eles não têm essa precisão de visão. Eles enxergam um fato, eles têm uma interpretação desse fato, e eles não enxergam que o mesmo fato pode dar margem a outras interpretações. Tá? E eles já enxergam o fato misturado com a interpretação, né, em uma visão nebulosa e muito turva, e para eles aquela é a verdade óbvia, incontestável. Depois a gente tem os problemas das alegações de causalidade, né, como por exemplo no caso da Rowling, né, que ela estaria contribuindo para o assassinato de pessoas trans. São crenças de relações causais inexistentes, tá, e não comprovadas. Isso aí também tem por trás a crença na tábula rasa, porque eles acreditam, de uma maneira geral, que nós somos o fruto apenas do meio. Então, se tudo que nós somos vem do meio, então as mínimas coisas podem nos influenciar. Então, na cabeça deles, as mínimas coisas vão provocar o preconceito na pessoa e vão estimular ela a assassinar as outras. E, por fim, quando se trata de apenas não gostar que se contrarie a sua ideologia, aí a gente tem, eu acho que a mais alta manifestação da desonestidade intelectual, né? Porque simplesmente cancelar a pessoa porque ela pensa diferente de ti, sem que tu esteja preocupado se a tua crença é verdadeira ou não, se o que a pessoa está falando é verdade ou não, é o cúmulo da irracionalidade misturada com a desonestidade intelectual. E isso é bem a cara do pós-modernismo, que tem raízes filosóficas profundas lá, sei lá, em Foucault, Derrida, pós-estruturalismo, onde se tem uma visão muito cética em relação à razão, à verdade, né? Como se a razão, a verdade fosse tudo relativo, construção social, como se a verdade não pudesse ser obtida. Então, já que é assim, já que não tem como a gente conhecer a verdade como ela é, então o que a gente tem certeza é a respeito do que a gente sente. Então, se eu sinto que é correto fazer tal coisa, então eu faço tal coisa. E não importa se é verdade, se não é, o que eu penso, o que os outros pensam, o que importa é que eu sinto e é isso, tá? Então, essas pessoas acabam agindo mais ou menos assim, não estão nem aí se aquilo que elas estão falando é de fato a verdade, não, elas simplesmente querem alcançar seus fins, mesmo que atropelando a razão e a verdade. E elas não percebem que negar a realidade só cria mais problemas. Quando a gente nega a realidade, as coisas não dão certo, que nós estamos inseridos em uma realidade objetiva, que não vai mudar simplesmente porque a gente acredita que é diferente. Então, se tu toma um copo de ácido sulfúrico pensando que é água, tu vai morrer. Não importa o que tu pensa. Quando a gente acredita numa inverdade, nossas ações são baseadas nela e nossas ações têm um resultado esperado que não condiz com a realidade. Então, os resultados na prática são os mais imprevisíveis possíveis, podendo criar caos, problemas, dor e sofrimento. Então eles se importam tanto com o sentimento, mas eles não entendem que quando a gente nega a realidade, a gente pode estar provocando dor e sofrimento em nós e nos outros. Então, se a gente quer resolver os problemas do mundo, primeiro a gente tem que entender a realidade como ela é, mesmo que ela vá contra as nossas crenças, mesmo que ela nos incomode, mesmo que ela ofenda. A gente primeiro entende a realidade como ela é, depois, se ela não for conveniente pra gente, a gente vê o que a gente faz com isso.